Então, o que eu quero é trazer para os nossos ouvintes aqui, Diácono Cleiton, que eu estava falando, que eu estava meditando nesta manhã, antes de ir para o trabalho, sobre esta parábola aqui, e me chamou muito a atenção sobre esses dois homens, né? E eu trato assim essa parábola aqui como uma conversa de um filho para o pai e de um pai para o filho. Você vai ver aqui que no versículo 24 aqui e o versículo 25, você vai ver que há uma comunicação de um filho para o pai e de uma comunicação de um pai para o filho, né? E você vai ver que a parábola começa falando de dois homens que um recebeu bênçãos, dádivas, fortuna, né? E o outro recebeu praticamente só a misericórdia e a graça de Deus, né? Que é Lázaro. E o outro, recebendo essa dádiva, essa riqueza, ele usou ela para automaticamente a si mesmo, né? E ali fazendo aquilo que não agradava o pai. E eu estava percebendo também aqui que esse filho aqui, este homem, ele estava desviado, eu posso dizer assim, porque ele estava desviado, né, da casa do pai. Porque você vai ver que quando ele está ali, né, no sofrimento, ele se lembra do pai. E ele chega até a dizer o nome do pai. Quando você chama alguém pelo nome, automaticamente você está vendo aí que tem intimidade, você conhece. Porque quando você não conhece a pessoa, você não chama ela pelo nome, né? Mas quando você conhece, você chama ela pelo nome. E isso me chamou muita atenção. Então você vai ver que no decorrer da leitura, um passava necessidade, enquanto o outro, ele passava, né, a vida dele em festa, farra, bebedeira, prostituição. Ele usufruía aquilo ali para se trazer bens para si mesmo. Só que aí aconteceu algo que no versículo 22 a história ela muda. Por quê? Porque entrou aí a morte. E a morte aqui, ela faz uma mudança. Ela traz uma mudança aí, né? Você vai ver agora, com a morte, o quadro ele muda. O que estava sofrendo, agora ele vai para o lugar de descanso. E o que levava a vida, né, de prazeres, agora já vai levar uma vida de tormento e de sofrimento. Olha como é que acontece a situação nas nossas vidas, né? A diferença agora aí é que um foi para o céu, seio de Abraão, e o outro foi para o inferno. E isso me chamou muito a atenção, porque este homem aí, que foi levado para o inferno, porque a palavra vai dizer aqui no versículo 23, né, que no inferno ele se lembrou que ele tinha um pai. Ele se lembrou que tinha um pai, mas não era qualquer pai, era o Pai Celestial, o Deus vivo, né? O Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, a qual o abençoou. Aí agora ele, nessa situação que ele está, que ele viu ali Lázaro, né, já descansando do que ele tinha passado aqui na terra, né, e ele chega agora a se lembrar do pai dele, o Pai Celestial. E agora vai começar a conversa agora aqui, que é essa aqui que me chamou muita atenção, que é o versículo 24, que quando ele vai clamar, né, que ele vai dizer assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha só, né, a situação que esse filho está agora, e ele vai clamar para o pai, né, que ele diz assim: olha, manda
a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque com a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha o ambiente que agora esse filho, eu posso chamar de filho, o ambiente que ele está agora. Não é mais um ambiente de festa, não é mais um ambiente de glamour, não é aquele ambiente de balada, ambiente de amizade que ele vivia, de roupas bonitas, né? Ali, como ele vivia. Agora a situação dele mudou. E nessa situação aqui que ele está, que ele chega a se lembrar do pai, ele vai pedir para o pai um pouco de água, né? E agora o pai vai dizer no versículo 25, e vai dizer assim: e disse porém Abraão, filho, olha só como o pai vai chamar ele de filho, filho, olha, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. Agora que me chamou a atenção, por esse pai aqui, vendo o clamor desse filho de Cleito, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada por esse filho, porque esse filho aqui, ele fez uma grande escolha quando ele estava aqui nesta terra. Quando ele levava uma vida, né, de glamour, quando ele levava uma vida que achava que ele era uma pessoa independente, que ele nunca ia precisar de Deus. O que ele tinha pelo poder de se salvar. E agora eu estava meditando que quantas vezes esse pai chegou aí na casa desse filho, para conversar, para dar um abraço, e ele chegava lá, esse filho estava ocupado, estava na festa, estava nas drogas, na prostituição, não tinha tempo, e esse pai ali agora vê esse filho nessa situação e não pode fazer mais nada, porque quando estava aqui na terra havia uma barreira, essa barreira era colocada entre o filho e o pai, porque da prostituição, das festas, tudo isso era um obstáculo que o pai não podia chegar no filho, porque o filho estava muito ocupado, ele estava muito investido nas coisas materiais deste mundo. Aí é por isso que eu digo que não tem condição de fazer nada, porque agora o versículo 26 vai dizer que está posto um grande abismo entre o pai e o filho. Que ele vai dizer que quem está aí não passa para cá e nem quem está aqui passa para lá. Ou seja, o que era agora obstáculo aqui na terra, agora do lado daqui se tornou um abismo. Mas quem praticou esse abismo foi o próprio filho. E isso aqui tem acontecido muitos e muitos no nosso mundo. E às vezes nós se apegamos a tantos bens materiais que acabamos se esquecendo que existe um Pai, que naquele grande dia ele vai prestar conta. E tem muita gente lá no inferno que nesse momento estão clamando como este filho está clamando para o pai aqui, né? Mas só que o pai agora não pode fazer nada, porque quando estava aqui na terra, estava, porque obstáculo a gente passa por cima, obstáculo a gente tira, mas abismo não. E quem criou esse abismo aqui foi o próprio filho, foi o próprio homem fazendo a separação por causa do pecado, pela sua própria escolha. E aquilo que eu digo, né? Quanto à vida aqui nessa terra, há esperança, porque depois da morte segue-se ao juízo. E quando nós estamos vivos, ainda há tempo de clamar, pedir misericórdia, pedir perdão, se arrepender, se reconciliar. Ainda há uma oportunidade.
E o Pai está pronto para te ajudar. O Pai está pronto para te receber. Porque o lugar que tu está ainda tem misericórdia. O lugar que você vive aqui ainda tem misericórdia. Basta você querer. Basta você renunciar e aceitar Ele como seu Salvador, como seu Senhor, como Deus da sua vida, como Jesus, o seu Salvador. Aí Ele vem e te abraça. Ele faz brotar dentro de você uma fonte de água viva. Ele vai te alimentar do maná do céu, do pão vivo que desceu do céu, né? Tudo são benefícios que aqui na terra a gente tem por direito como filho. Mas o problema é quando você morre e quando você rejeitou esse pai aqui na terra. Agora você está numa situação que nem que o pai queira te ajudar, não pode. Por quê? Por causa do abismo. Por causa desse abismo que o homem mesmo ele cria. Ele cria entre a presença do pai, né? E rejeitando ele pelos prazeres deste mundo. E eu fiquei meditando nessa situação deste filho agora, clamando para o pai, e o pai não pode fazer nada por causa desse abismo aqui, porque o tempo dele já passou. O tempo que era para ele clamar, pedindo misericórdia, era quando ele estava aqui na terra, quando ele estava vivo, né? Enquanto o outro vivia na graça, vivia na dependência do pai, vivia também na segurança, no sustento. Não é porque ele nasceu pobre, não é porque ele era um mendigo que ele foi para o céu. Não, isso não leva ninguém ao céu. Não adianta você nascer rico, não adianta você nascer pobre. O pobre vai morrer e vai para o céu, o rico vai morrer e vai para o inferno. Não existe isso, porque a salvação não vem pelo que nós temos e nem pelo que nós somos. A salvação, ela vem através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é porque eu nasci pobre, se eu morrer eu vou para o céu. Não é não, porque o pobre também sem Jesus, se ele morrer, ele vai também para o inferno, esse lugar de tormento. Irmão, mas a minha condição de vida não é nem pobre, é uma vida miserável. Eu vou para o céu. Se você tiver Jesus, vai. Mas se você não tiver Jesus, vai para o inferno também. Porque o inferno foi feito para aqueles que não querem Jesus, que não querem saber do Pai, como este homem aqui. Esse homem foi parar nesse lugar de tormento aqui, que Jesus mesmo falou. Aqui é Jesus que está falando, é Jesus que está contando aqui, não é o homem não. Nós apenas estamos comunicando aquilo que Jesus contou, está aqui. Então Jesus sabe para onde esse homem foi, Jesus sabe o que ele estava passando aqui, porque ele mesmo vai dizer: o inferno, o lago de fogo, ele não foi feito para o homem, mas sim para o diabo e seus anjos. Mas o próprio homem vai para lá por causa da sua ignorância, achando que a vida é aqui. Não, aqui é o nosso lugar de passagem, porque vai chegar a morte. Essa morte aqui, ela vai fazer a diferença na minha e na tua vida, seja você sendo rico, seja você sendo pobre. Nós temos que ter essa consciência que quando ela chegar, ela vai mudar a situação. Você que se acha miserável, mas se você tem o pai Abraão dentro de você, se você tem o filho dele como seu salvador, automaticamente, quando essa morte chegar, né, ela vai mudar a situação. Você aqui na terra é um miserável, mas hoje você é herdeiro de tudo aquilo que está pronto no céu de glória, que nem se compare às coisas que existem neste mundo. Aleluia. E agora você que é rico, quando a morte chegou e você achava
achava que por causa da sua riqueza você tinha um direito no céu, agora a morte mudou a tua situação. Você vivia uma vida de glamour, de festa, né? Aqui, agora a tua situação ela mudou agora, porque o lugar para onde tu vais, porque tu rejeitaste Jesus como teu Salvador, é um lugar de tormento, é um lugar de dor, é um lugar de amargura, aonde o bicho não morre, a dor não passa. Esse lugar é chamado inferno, e ele existe porque Jesus mesmo está falando, né? E ele está dizendo aqui, confirmando a sua palavra, né? Que ele mesmo diz que este homem foi um lugar de tormento, no inferno. Amigo, é triste para aquelas pessoas que levam uma vida como este homem, se esquecendo de Deus, se esquecendo que depois da morte segue seu juízo. E muitos estão caminhando para este rumo, porque a palavra de Deus vai dizer que os deuses desse século, que é o pecado em si, né? E tudo que o mundo oferece, isso aí traz um Deus ali, os deuses, né? Do prazer, da riqueza ali. E esses deuses, eles cegaram a mente de muitos, que às vezes a gente chega a falar, eu sempre digo isso, meu amigo, a pessoa está quase perecendo, aí a gente chega, meu amigo, você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí ele chega e diz assim, não, eu quero só uma oração, só uma oração. Oração não salva, oração ela traz livramento, só quem salva é Jesus. Porque se oração salvasse, de Cleito, Jesus não tinha morrido na cruz. O que ele tinha falado para nós? Olha, vai orar e você orando, você alcança a sua salvação. Não é assim. Viu como está a mente das pessoas? Né? A pessoa está na beira do abismo, quase para descer. Aí o Senhor usa o instrumento para ir lá com ele, levar a palavra do arrependimento, né? Levar Jesus ali como Salvador, mas o coração dele ele está dizendo, não, é só um momento, isso vai passar, daqui a pouco tu está de pé, tu vai continuar de novo, como aquele ladrão da cruz, né? Da esquerda ali, em vez dele se arrepender naquele momento, ele queria que Jesus descesse da cruz e fizesse descer também, para ele continuar a vida de pecado dele. Mas enquanto o outro não perdeu a oportunidade, porque naquele momento, naquela hora, não tem outra oportunidade, é essa daqui. Aí ele reconheceu Jesus ali como Deus, né? Como Salvador, e aí ele confessou diante de Jesus e diante dos homens que estavam ali embaixo, né? Que ele estava ali porque eles praticaram os atos, mas Jesus estava ali, né? Pelo que ele não fez de errado. Ele estava ali pagando pelos erros que nós cometemos, e ele se arrependeu ali reconhecendo. Então, e isso trouxe para ele a salvação, né? E enquanto para o outro trouxe a condenação eterna. Aqui não muda a história. Enquanto um rejeitou o Pai pelos prazeres do mundo, pelas riquezas e que o mundo ofereceu, e veio aparecer e foi para o inferno, enquanto o outro que vivia, né, uma vida dependente de Deus, porque esse homem aqui, ele era um dependente de Deus mesmo, né, porque um homem pobre, miserável aqui como ele, mas ele não deixou faltar o pão, né, os cachorros ali vinham lamber as suas feridas ali, né, ali era um cuidado, ali simbolizava o cuidado de Deus, mas ele tinha o Pai dentro de si. Eu sei que eu estou peregrinando aqui, mas eu sei que tem um céu melhor, tem um lugar melhor do que esse aqui. Eu sei que a minha pátria, a minha casa não é aqui.
Então ele sempre tinha a fé, a esperança dentro de si. Este homem aqui chamado Lázaro, ele é um exemplo para nós, enquanto o outro é um exemplo de rejeição. E tem muitos assim, que quando abriu os olhos que esse mundo cegou, é tarde demais. Quando ele vê mesmo a situação, porque na nossa morte, quando o espírito da morte vem, que os nossos olhos desse lado aqui está fechando, automaticamente está abrindo o outro espiritual, que aquilo que é oculto para nós, que Deus ocultou nessa visão, ela vai abrir. E aí você vai se deparar agora com uma realidade, uma outra vida, e é uma vida eterna, seja ela prazerosa no reino de Deus, seja ela também de sofrimento no inferno. E isso aí agora você vai se deparar, aí você vai querer voltar, mas não tem como mais voltar. Por quê? Porque tem um abismo aqui, não tem como, nem que Lázaro pudesse ir lá ajudar ele, não podia, ainda que Deus quisesse lá, não podia, porque Deus ele não se desfaz da sua própria palavra. Se ele disse que não dá, não dá, né? Mas enquanto aqui dá, mas só depende de você. Por isso que Jesus vai dizer, né, lá na igreja na sétima igreja, lá em Apocalipse, vai dizer, olha, eis que estou à porta e bato, né? Se tu ouvir a minha voz, abre, que eu entrarei e serei contigo. Aqui ele está batendo, né? Mas essa porta é bem aí, é um obstáculo, mas você pode abrir. Mas quando você estiver do outro lado, ela já não é mais a porta, ela já é um abismo. Então, meu amigo, eu deixo aqui nesta noite esta palavra de reflexão para você. Medita nesta palavra, medita naquilo que Jesus próprio mesmo falou, né? E aqui Lucas só escreveu. E este lugar ele existe. E só vai para lá aquelas pessoas que tomam a decisão errada. Mas os que tomam a decisão certa, correta, vai para esse lugar chamado Seio de Abraão, que hoje se transformou no céu após a morte e a ressurreição de Jesus. E o inferno continua sendo inferno antes e depois do arrebatamento vai piorar, porque já não vai ser mais o inferno, já vai ser chamado o lago de fogo. Entendeu? Então, aqui eu deixo esta palavra para o coração de vocês e que Deus continue abençoando cada ouvinte poderosamente.